Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos falando da OAB de Joinville, na Semana da Advocacia 2026, com a nossa queridíssima convidada, a doutora Fernanda Levi, será nossa palestrante pela Comissão de Mediação, Arbitragem e Dispute Board, que será hoje. Doutora Fernanda Levi, mediadora civil e comercial certificada pela ADR, de Londres e pelo IMI, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, coordenadora do curso de Negociação e Formação Executiva em Gestão de Conflitos Corporativos da FGV, ex-presidente e atual diretora de mediação do CONIMA, gestão 2024-2026, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem do Brasil. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme tê-la conosco. Nosso tema de hoje, nós vamos ter um bate-papo aqui com ela sobre o papel do advogado na mediação e no dispute board. Nós resolvemos inchar mais o tema para questões autocompositivas. Então, doutora, contigo a palavra. Muito bem-vinda. Obrigada, é uma alegria estar aqui, na OAB de Joinville. Chegar em Joinville sempre é uma alegria, essa cidade é tão acolhedora, né, e tão linda, né? Uma cidade super bonita, muito agradável, as pessoas são muito gentis. Então, realmente é muito bom, né, receber o convite, especialmente estar na Casa da Advocacia. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Eu estava vendo a programação dessa semana, né, de 2026, é uma semana muito intensa, né, então também quero parabenizar todos os integrantes, né, das diversas comissões e das coordenações desse evento, porque realmente é praticamente uma gincana, né, e tem vários temas e é muito interessante porque são temas atuais e um deles é o nosso, né. Então, realmente é um prazer estar aqui para esse bate-papo, para a gente conversar, né, sobre o papel da advocacia nos meios autocompositivos, na Casa do Advogado. Muito bom. Que bom. Bom, doutora Fernanda, eu gostaria de estar aproveitando esse nosso contexto atual para começarmos esse bate-papo fazendo um link de um momento tão importante para nós quanto brasileiros, que foi a Copa do Mundo. E na Copa do Mundo, o que foi muito questionado em termos de Brasil é a crise da nossa seleção com relação à nossa identidade, enquanto jogadores brasileiros, enquanto povo brasileiro. O que se perdeu sobre a criatividade, sobre dribles, sobre a capacidade do brasileiro de improviso, de conseguir achar soluções, se posicionar em meio num campo que muitas vezes para os europeus é tão técnico e é tão tático, e realmente chegar à resolução que é o gol, que são as vitórias e que nós somos a única seleção pentacampeã. E o que isso tem a ver com a mediação? Bom, a mediação para nós, enquanto operadores do direito, tem essa flexibilidade da autocomposição, tem essa oralidade, tem essa capacidade da informalidade, de buscarmos soluções criativas, né, que sejam juridicamente válidas, possíveis, mas que muitas vezes não está no script estritamente técnico ou tático de tudo aquilo que foi programado. E eu gostaria que a doutora falasse um pouco disso. A senhora não acha que a mediação, dispute board, design de sistema de disputas, negociação estratégica, conciliação e vários outros meios autocompositivos seria muito próximo da identidade do brasileiro e teríamos algo muito forte para contribuirmos nacionalmente e internacionalmente sobre como resolvemos os nossos conflitos baseado na nossa identidade como povo? Nossa, Fernanda, super interessante essa analogia, né, e essa pergunta que me faz refletir. É interessante, na hora que você estava fazendo, né, trazendo esse tema, eu me lembrei de um café da manhã que eu tive há muitos anos num hotel em que estava ocorrendo um evento internacional de mediação. E no café da manhã nos reunimos ali alguns mediadores de diversos lugares. E aí uma das mediadoras perguntou assim para mim: qual o estilo de negociação do brasileiro? Como é que vocês negociam?
né? E aí eu fiquei pensando, né, primeiro em termos de Brasil, né? O Brasil ele é muito diverso, muito rico, né? Então, será que o gaúcho negocia da mesma maneira, né, que o baiano, que o paulistano, né, que o carioca? Será que dentro do Rio Grande do Sul, dentro de Santa Catarina, né, será que a gente tem uma única forma de negociar, né? E será que no nosso bairro a gente tem uma única, na nossa família? Então a gente ficou pensando muito sobre isso, sobre essas características, né, internacionais também, depois levando isso para um ambiente internacional. Isso tem a ver com estilo de mediação, enfim, com muitos temas aí que a gente pode transitar. Mas o fato é que essa reflexão que você traz talvez nos coloque, talvez demonstre uma qualidade que realmente a gente pode dizer que é transversal a todos os brasileiros, que é a criatividade. Talvez a alegria também, né? Espero que a gente continue assim. Então, acho que a criatividade é algo que realmente é transversal, essa flexibilidade, essa adaptabilidade, talvez, ainda como uma outra característica, que são temas muito relacionados realmente à mediação, né? Que, embora seja um processo, né, que tenha um pré-momento, um início, uma dinâmica, teoricamente um fim, poder ser retomada, enfim, tem fases, a mediação tem fases, né? Não é uma conversa sem um processo estruturado. Embora tenha esse processo, é um processo flexível. Ele é adaptado a partir das necessidades, a partir do contexto, a partir do ambiente em que a mediação está acontecendo. Então, se eu tenho, de repente, uma mediação ambiental, que envolve vários grupos, é uma dinâmica. Se eu tenho uma mediação empresarial, se eu tenho uma mediação familiar, escolar, a gente vai fazendo essas adaptações. Mas é interessante a gente pensar nessa criatividade enquanto uma qualidade, né, da mediação e dos mediadores. Esse convite também que os mediadores fazem a gerar opções, pensar em outras possibilidades, né? Pensar fora da caixa e fazer a correlação com outras experiências internacionais também, né? Você trouxe a tecnicidade dos europeus, né? A gente pode trazer a objetividade, talvez, dos americanos, dos norte-americanos, e, ao mesmo tempo, pensar que dentro de uma comunidade europeia há muitas Europas. Dentro de uma Norte-América tem muitos norte-americanos, né? Para evitar também uma estereotipação, né, que, às vezes, a gente acaba tendo uma visão global. Mas pensando em técnica e criatividade, que eu acho que essa é a tua proposta, né, dessa nossa conversa, a gente pode pensar também nesses estilos de mediação. A mediação ela nasce com essa característica de receber aportes de diversos saberes e de ser uma multidisciplina, uma transdisciplina. E, a partir daí, nós temos estilos que vão surgindo, né, vamos dizer assim, dessa matriz, né? Então, nós vamos ter um estilo mais facilitativo ou avaliativo, nós vamos ter dentro do avaliativo várias escolas, e aí a importância da advocacia conhecer, né? Conhecer a mediação, por vezes, conhecer de uma forma mais aprofundada. Eu tenho muitos advogados que fazem cursos de mediação ou advogando em mediação justamente para poder indicar o meio adequado, no caso a mediação, e depois de ter escolhido a mediação como meio, também passar para o processo de escolha do mediador. Porque cada mediador pode ter uma abordagem mais específica, outros podem ser mais generalistas. E aí, quando a gente faz essa correlação com Norte-América e com Europa, a gente vai perceber algumas diferenças, sim.
Os norte-americanos, em geral, eles trabalham com a mediação, vai criando campos específicos de atuação. Então, quando você aplica, por exemplo, para entrar para uma instituição que administra procedimentos nos Estados Unidos, ele vai te perguntar, em muitos formulários, qual a sua área de atuação. Então, eu atuo em franquias, eu atuo em construção. Eles têm essa especialização muito maior em termos de atuação do mediador. Aqui, nós temos uma primeira leva de mediadores que eu diria que são mais generalistas, porque na hora que você está abrindo o caminho, você acaba atuando em diversas áreas. Temos outros que dizem, eu atuo exclusivamente na área empresarial, outros na área familiar, outros transitam na área escolar. Então, assim, eu acho que nesse momento que nós estamos cada vez mais maduros em termos da instituição, né, da mediação, que tem aí pelo menos 30 anos de percurso no Brasil, né? Nós começamos, então, também a estar nesse estágio em que o próprio advogado, já conhecendo ou sendo convidado a conhecer, ele apoia o seu cliente na escolha do mediador que, teoricamente, pelo menos teoricamente, a priori, né, pode atuar, né, de um modo mais adequado ou que faça mais sentido para aquele contexto. Então, muito boa essa sua reflexão sobre o futebol. Né? Na hora que você vinha falando, eu já estava vendo ali o pessoal driblando, né? E, infelizmente, os outros chegando no gol. Então, aproveitando um exemplo que a doutora deu sobre construção civil. Nós temos hoje em Santa Catarina uma expansão gigantesca, né? Assim, nós estamos vendo muitas demandas, não só do litoral, o litoral mais forte, muitas pessoas que vêm de São Paulo, a doutora é de São Paulo, então muitos investimentos que vêm de fora. Como que a doutora vê o papel do advogado, por exemplo, nessa questão do dispute board, envolvendo a construção civil, essa troca com São Paulo, com Santa Catarina, o que a doutora vê não só de ensino, né? Eu creio que às vezes em São Paulo a gente tem advogados que têm mais atuação, não que às vezes não tenham uma questão só de expertise, mas acaba tendo um volume de atuação maior do que os advogados daqui. O que a doutora vê de exemplos, de ensinamentos que a gente pode pensar nesse papel do advogado no dispute board, por exemplo, nessa questão da construção civil, de atuações? Bom, o dispute board, esses comitês, né, de prevenção e resolução de conflitos, é uma metodologia muito interessante e que nasce na ambiência da construção, especialmente de infraestrutura. Então, o grande objetivo é que a obra não pare. Então, desde o início da obra, é constituído um comitê. Os primeiros comitês eram constituídos exclusivamente por engenheiros. Hoje o advogado participa desses comitês e eles vão acompanhando a obra na sua evolução. Cada ponto que aparece por meio de reuniões tem toda uma metodologia específica, mas, enfim, o objetivo é prevenir, né, que o conflito escale e que a obra pare. Então, esse é o grande objetivo. Alguns comitês funcionam como sugestivos e outros como adjudicatórios, né? Ou seja, as pessoas têm que ali cumprir o que foi, enfim, decidido pelo comitê naquele momento. A obra continua e depois eles podem questionar essa decisão em outro campo, geralmente vai ser na arbitragem, geralmente. Hoje, ou há muito tempo, vou começar, enfim, pelos investimentos. Os investimentos internacionais nas nossas obras de infraestrutura, eles não acontecem se não tiver cláusulas indicando a constituição de dispute board. Não acontecem. Eles não oferecem o investimento. Não há
empréstimo ou investimento se não tiver uma cláusula. Então, esse é um primeiro ponto. E a partir daí, e acho que nos últimos 15 anos, nós temos algumas experiências acontecendo de dispute boards no Brasil, né? Metrô de São Paulo, enfim, algumas. E as nossas instituições que administram procedimentos de mediação e arbitragem começaram também a criar regulamentos de dispute board, o que não é comum no resto do mundo. Olha que interessante. Então, aí, de novo, uma adaptação ao contexto brasileiro. Então, nós temos algumas instituições importantes que trazem esse regulamento que vai oferecer um processo, um norte para aqueles que estão assumindo, né, o dispute board enquanto um meio de prevenção e solução de controvérsias nesse ambiente. Por outro lado, o dispute board ele não está relacionado somente à infraestrutura ou à construção. Ele pode ser utilizado em contextos complexos, ainda pouquíssimamente utilizado, mas vamos imaginar os centros médicos, enfim, questões que são, ambiências que são extremamente complexas e que têm uma continuidade, né, e que você precisa fazer uma entrega, né? Nesse sentido, o dispute board vem crescendo. Nós temos legislações estaduais, nós temos projetos de lei de âmbito nacional. E aí, nesse movimento pelo dispute board, a gente vislumbra que vai ter um crescimento muito forte também dessa metodologia, que vai conviver com outras, como arbitragem, como mediação, enfim, nesse sistema que pode ser integrado. Quando a gente faz a correlação entre São Paulo e Santa Catarina e outros estados, né, e eu tenho viajado muito nesses últimos anos, acho que o primeiro ponto que eu sempre friso e identifico é que os estados têm uma riqueza muito grande, cada um deles. Também, prática. Santa Catarina tem uma prática muito forte em mediação há muitos anos, em conciliação, em negociação. Dispute board é algo que está nascendo no Brasil. Talvez tenha começado mais com uma presença maior em São Paulo em razão das obras que aconteceram em São Paulo. Mas vai chegar e já está chegando em outros lugares. Então, um estado como Santa Catarina, que tem várias obras aí surgindo, em desenvolvimento, com certeza, né, vai poder se servir também dessa metodologia que é muito interessante, né, é muito eficiente e que cada vez mais a gente encontra profissionais que trabalham nessa área. Os advogados que vêm para compor os comitês, em geral, são advogados que trabalham na área da construção, né, e já são especializados na construção, porque esse é o grande propósito, ter alguém ali que conhece o chão de fábrica, né, entre aspas, e vai poder conduzir, né, esse método de modo a proporcionar um avanço nas obras. Só para complementar, para a gente poder, né, conversar sobre outros temas também, mas eu acho interessante citar que quando a gente teve os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, né, talvez tenha sido um momento bem forte assim, do desenvolvimento do dispute board. Porque, enfim, o gerente jurídico dos jogos tinha uma experiência, tem uma experiência, uma visão, e começou a fazer, então, os treinamentos para compor times brasileiros. Acabou não acontecendo. E por que era nos Jogos Olímpicos? Olha que interessante, porque ele dizia o tempo todo, aliás, aqui a gente está quase nessa data, ele dizia assim, os jogos têm que começar no dia 6 de agosto. Os jogos têm de começar. Então, se a gente tiver qualquer problema na construção de arenas enfim, de transporte, enfim, a gente precisa fazer com que os jogos aconteçam. Depois, a gente vai resolver, enfim, as questões jurídicas que ficaram, né, para um outro momento.
Então, sim, eu vejo Ou seja, olha que interessante, as obras não poderiam parar, porque nós teríamos o envolvimento de vários países. Sim. Né? São inúmeras delegações que estariam vindo. Uhum. E imagina se tivesse algum problema judicial, com algum embargo, com alguma liminar, com algum grupo interessado. Sim. Que poderia, né, às vezes poderia ser motivado por protesto. Isso. E, de repente, por algum posicionamento, atrapalharia uma obra e prejudicaria todo um contexto internacional. Olha que interessante. Muito interessante. Assim também como a entrega, né? A entrega de uma obra pública. Né? Nós sabemos, eu não vou me recordar agora, mas tem um levantamento do número de obras públicas que estão paradas no Brasil. Né? Outras abandonadas, mas muitas paradas por questões judiciais. Então, se eles tivessem adotado os comitês, né, os dispute boards, os DBs, né, como a gente costuma chamá-los de uma forma mais sintética, né, essas obras estariam entregues, a população estaria desfrutando das obras, né, de toda essa entrega feita, né, pelo poder público e pelas empresas privadas, que geralmente atuam em parceria. E depois as questões jurídicas seriam resolvidas ou em âmbito do Poder Judiciário ou âmbito de arbitragem. Mas a população já estaria desfrutando, né, enfim, de um meio de transporte, de um saneamento básico, enfim, de tantas obras que fazem a nossa vida melhor. Muito interessante. E exatamente puxando um gancho com relação a isso, nós temos um guia orientações em Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de estar coordenando, e um dos tópicos era o papel dos escritórios de advocacia, pegando bem essa questão, por exemplo, de construção civil. Às vezes a pessoa poderia pensar, mas é muito técnico, onde entra o papel do advogado aí? Né? Uhum. Qual que seria a importância dele? E eu me lembro de perguntar para uma pessoa muito experiente e exatamente eu comecei a escrita desse tópico com relação a isso. O grande papel do advogado é também o controle qualitativo dos acordos que vão ser assinados. Uhum. Porque não é só uma questão técnica, onde entraria a questão da segurança jurídica aí. Uhum. Né? Porque às vezes a pessoa enxerga a árvore e nós como advogados a gente enxerga a floresta. Nós enxergamos todo... E por isso que tem essa visão holística, por isso que tem essa visão também sistêmica, por isso que tem processo no sentido lógico, não só de cadência, mas de um todo visto. E exatamente porque a gente tem outros temas ainda para batermos esse papo, eu gostaria de trazer, queria ouvi-la, não foi combinado, viu? Hoje a nossa palestra... exatamente o tema da doutora Fernanda Levi é o papel do advogado na mediação e no dispute board. E o tema que eu vou estar explanando é sobre mediação ambiental e critérios ESG. 2 pontos. O papel dos stakeholders na reconstrução da imagem e do legado das empresas. O que a doutora achou desse tema? Eu gostaria de ouvi-la sobre exatamente essa criatividade, o papel dos stakeholders, como os stakeholders são importantes para isso, né? Eu achei interessantíssimo, eu estou super curiosa para te escutar, né? Tenho certeza que todos nós vamos aprender muito. Mas é um tema que se correlaciona, né? Nessa visão, como você disse, sistêmica, holística, quando a gente pode aplicar diversos saberes, né, de forma complementar, né, em determinada área, eu acredito que a gente só tem a ganhar. Né? E hoje... Né, pensar, né, no meio ambiente, em todas as práticas, boas práticas. E meio ambiente não é um meio ambiente só, né, da natureza. Né? É o meio ambiente como um todo. Meio ambiente de trabalho, meio ambiente comunitário, meio ambiente social. E nessas todas dimensões... O advogado contemporâneo ganha uma relevância... Primeiro, ganha uma grande oportunidade, né? Porque são temas ainda em desenvolvimento. E num país em que temos 1.200.000 advogados, ter diferenciais, né? Atuar em áreas em que ainda a gente pode crescer na atuação...
Me parece muito interessante. E essa é uma delas, com certeza, com certeza. As empresas precisam, a sociedade como um todo precisa desse suporte, né? E especialmente de um suporte jurídico, como você disse, né? Poxa, mas o que um advogado faria numa construção? Não, ele vai trazer a sua sabedoria relacionada, né, às questões jurídicas, como é que ele pode trazer, teoricamente, pelo menos, né, uma ampliação, porque segurança jurídica é sempre talvez, né, um desafio. Até hoje eu não consegui entender muito bem o que é segurança jurídica, mas, enfim, são reflexões, né? É minimizar riscos. Né? Minimizar riscos, trazer o que a gente pode trazer enquanto suporte, enquanto boas práticas, avaliar o que pode dar errado, o que pode ser melhorado, e nessa gestão, né, do desenvolvimento de práticas, né, certamente o advogado ele tem um papel fundamental e atuando em parceria com outros integrantes dessa cadeia. E, novamente, aí ele precisa, primeiro, perceber essas oportunidades. Sim. Né? Ter essa visão da floresta, como você disse. Né? Onde que a gente está precisando, onde que tem uma rega, né? Um adubo que está sendo necessário, que eu tenho e que eu posso levar, né? E que eu posso conseguir ali fazer o meu trabalho, né? Minha função social. Né? Nós temos uma função social. Né? Que bom. E acho que a gente acaba exercendo essa função social na hora que a gente vai preenchendo esses espaços. E acho que nessa área que você vai abordar é uma área que o espaço ainda é grande. Que bom. Bom, para nós continuarmos e aprofundarmos, é uma delícia poder bater esse papo com a doutora Fernanda Levi, porque a gente consegue aprofundando os temas, né? A gente consegue conversar sobre vários pontos. Quando nós pensamos, doutora, em conflito, eu gosto muito dessa expressão que, ainda mais vindo a inteligência artificial, e nós sabemos que muitas questões técnicas, muitas profissões têm sido questionadas sobre o seu desaparecimento, exatamente por causa da atuação da IA. Mas se nós pensarmos toda relação humana, uma coisa inevitável nela é o conflito. Então, se a gente for olhar numa linha do tempo, ou eu enxergo o conflito e vou atuar de uma forma preventiva, ou seja, eu já sei que aquilo vai dar conflito na nossa relação, então eu vou fazer de tudo para aquilo não acontecer, mas eu tive que enxergar o conflito. Ou o conflito já começou e às vezes nós vamos ter que atuar para não escalar, exatamente para evitar que haja uma escalada que depois não conseguimos conter os danos. Ou às vezes não conseguimos atuar e aí parte para a reparação. Então, na reparação, às vezes eu vou tentar minimizar questões ou tentar trabalhar com reparações, com responsabilidades, como é que isso seria equalizado, como é que isso seria dimensionado, com uma sensação de justiça, né? Quando a gente pensa em ganha-ganha, é que na realidade a gente está querendo olhar o que é justo, o que fica de uma forma equilibrada para ambas as partes. Nós nunca conseguiremos chegar num ponto ideal, mas nós conseguimos metrificar aquilo que conseguimos dimensionar, o que excede e o que falta, para conseguirmos atender necessidades, expectativas e interesses de uma forma mais justa possível. E quando pensamos nisso no conflito, imaginando isso, toda essa dimensão preventivo, ou de contenção, ou de reparação, o conflito está inerente em tudo. E o papel do advogado é exatamente essa postura de resolução de conflitos. Então, como que a doutora vê esse novo momento que nós estamos entrando com a IA, com essas questões tecnológicas, com um conflito que não vai desaparecer, mas vamos ter que nos reinventarmos sobre a forma de solucionarmos. E aí, às vezes, deixando questões estritamente técnicas e analisando mais comportamentos, comunicação, relacionamentos humanos.
Como que a doutora vê o advogado transitando com tudo isso e tendo êxito na autocomposição? Acho que esse é o tema do momento, né? Conflito inerente à condição humana e também os meios de solucioná-los ou de solucioná-lo, nós também temos, né? E o papel do advogado é resolver conflitos, mas também é de prevenir conflitos, né? Esse é o papel do direito, né? O direito tenta, por vezes, se adiantar aos conflitos, trazendo uma positivação sobre o tema, e, por vezes, ele espera que o tema amadureça para depois ele trazer alguma regulação. Geralmente, em temas novos, as nossas regulações são mais abertas, né? Justamente para poder ofertar um espaço de acomodação às novidades que vão acontecer. Assim aconteceu com reprodução humana, assim aconteceu com tantas outras questões, né, em que a legislação trazia um norte, geralmente pautado em princípios, né, e princípios constitucionais, alguns regramentos que traziam balizas que refletiam a nossa Constituição, para depois, com o tempo, com as experiências, e fazendo esses ajustes. Eu acredito que a gente a gente já está passando pela mesma situação com a IA. A IA é a grande revolução. Talvez seja o grande passo que a humanidade esteja dando, né? Nós temos estudado, nós temos pensado, nós, CONIMA, nós, outras instituições, SEBAR, câmaras, enfim, a OAB, né, pensando como trazer um primeiro regramento, balizas, né, direções de boas práticas à utilização da IA. O fato é que todo mundo, assim, todo mundo talvez seja muito, né? Mas quando a gente está em qualquer evento, a gente pergunta quem já usa IA, a gente tem quase que um público integral levantando a mão, né? De uma forma ou de outra, com uma extensão menor ou maior, as pessoas estão experimentando. A questão é que as pessoas estão experimentando ainda sem conhecimento sobre o tema. Então, acho que esse é um ponto, né, para as nossas instituições, OAB, todos os nossos conselhos, trazerem esse esclarecimento. E aí, de novo, o papel do advogado participando disso, desse movimento, desde o início, porque eu acho que vai ficar difícil pegar esse bonde, né, ou trem, para usar uma expressão mineira, né, um pouco mais para frente, porque o avanço é cotidiano e é sensacional. Então, eu acho que se a gente conseguir utilizar a IA, olhar para o que eu tenho aprendido, né, olhar para a IA como um bom estagiário, é aquele que vai te ajudar. Mas sempre você tem que checar o que o estagiário fez. Você não vai entregar um trabalho de um estagiário sem antes checar o que foi feito. Utilizar a IA com saber utilizar, saber fazer os prompts e assim por diante. Um ponto de reflexão, e acho que é um ponto de tensão, vem para as novas gerações. Porque quando eu recebo um trabalho de IA e eu tenho condições de avaliar o que a IA me entregou, essa é a função da IA. Ela não está me substituindo, ela está me apoiando. O grande ponto é, as novas gerações que não tiverem esse conhecimento básico, porque está muito confortável receber da própria inteligência artificial esses conhecimentos, qual será o nível de conhecimento que elas terão para poder avaliar se a informação está correta ou não? Esse é o grande ponto. Vou dar um exemplo, né? Eu tenho 2 filhas. Uma aprendeu a dirigir, o Waze não existia. A outra aprendeu a dirigir em São Paulo com o Waze, né? A mais velha, ela conhece todos os caminhos de São Paulo. Hoje ela usa o Waze como um suporte. A mais nova,
Se desligar o Waze, eu estou fazendo trabalhos com ela do tipo, olha, tem placa, tem posto para você perguntar, né? Aqueles recursos que a gente usava quando não tinha o Waze, né? Um guia, um mapa. Então, a grande preocupação são as próximas gerações que talvez não tenham esse mapa. Mas eu estou trazendo essa reflexão e essa preocupação com a minha percepção do momento. Pode ser que seja tudo diferente. Eu estou olhando para esse futuro com o meu mapa mental atual, com a minha experiência. E pode ser que não seja assim. Pode ser que eles nem precisem desses mapas. Né? Mas hoje, né, essa acho que é um ponto que todos os setores estão pensando. Imagina o educacional, as faculdades, as provas, o conhecimento. Então, a gente tem um recurso infindável, maravilhoso. Eu sou muito fã e aberta às novidades, especialmente tecnológicas. Acho que nos apoiam muito. Mas tem esses pontos aí e acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Que bom. Bom, deu para todos perceberem a riqueza do tema, a riqueza. Nós poderíamos ficar horas aqui, né, doutora Fernanda Levi, debatendo sobre essas questões. Nós ainda temos alguns minutos. Eu gostaria que a doutora pudesse falar sobre experiências, essas questões do papel do advogado. Lhe ocorre em memória alguma experiência sobre atuação que a surpreendeu pelo nível de criatividade? Nós uma vez trouxemos um palestrante e ele citou o seguinte exemplo. Ele falou assim que num momento de nem era mediação, era numa arbitragem, e aí precisavam convencer os árbitros não estavam entendendo o que era. A equipe montou vários vídeos do YouTube, fizeram cortes, porque aqueles vídeos estavam tão autoexplicativos que conseguiria que os árbitros conseguissem compreender. Mas o que o impressionou foi a agilidade que o advogado teve. E assim, aquela sacada de pensar assim, poxa, vou colocar um vídeo daqui do YouTube, temos exemplos disso na internet, e aquilo mudou completamente a percepção do árbitro. O que não poderíamos fazer, por exemplo, num processo civil. Sim. Isso jamais, naquele momento, naquele instante, daquela forma, poderia fazer. Ocorre algumas situações assim, interessantes que a doutora gostaria de trazer para exemplificarmos? Eu tenho algumas situações interessantes que me ocorrem nesse momento, mas assim, o que me surgiu, né, mais forte foi a capacidade de negociação de alguns advogados. Quando os advogados eles sabem negociar, né, eles negociam com seus clientes, eles negociam com outro advogado, eles criam uma ambiência muito favorável, né, ao trabalho em equipe com o mediador. Então, e aí algumas situações vão acontecendo para que, nesse âmbito de negociação, com todas as ferramentas de negociação, que essa dinâmica aconteça mais forte. Eu me lembro de um caso com dois escritórios muito, reconhecidos nas áreas, mesa lotada, com estagiários, com advogados de apoio, com outras áreas das empresas, e muito tenso, né, dentro de uma câmara. Um trabalho muito intenso e denso, né? E aí, de repente, um deles falou assim, a gente ia ter uma reunião na sexta, um deles fez um convite para o outro para na sexta virem sem gravata. Né? Poxa, a gente podia vir na sexta sem gravata, sem terno, né? A gente poderia vir de uma forma mais casual. O outro aceitou, teve uma brincadeira, mas você vem mesmo, né? Não sou só eu que vou chegar aqui sem gravata, né? Porque, assim, dentro daquele convite, tinha um convite para um outro momento, para tirar as vestes, a armadura da advocacia, né? Enfim, esse terno e gravata, né? E eles estarem em outro lugar para o diálogo. Foi muito interessante, porque na sexta-feira eles chegaram,
né, e estavam sem, o clima foi muito diferente. Então, nesse convite de não portar, né, um terno e uma gravata, tinham muitos convites implícitos, né, e que o outro compreendeu. Né? Então, foi muito interessante. Esse ponto é muito, muito salutar. Na hora que a doutora estava falando, me veio à memória sobre... Muitas vezes a gente pensa... Cursos hoje de etiquetas, mesas, pessoas querem muito aprender sobre, né, mesa. E eu lembro uma vez, quando eu estava estudando sobre isso, por que as mesas, porque a gente pensa em questões só de estéticos, mas existe um protocolo e existe todo o ensinamento daquilo há muitos anos. Uhum. Então, por que se portar a faca do lado direito e a serra para dentro? Porque era uma forma como as pessoas usavam a faca como arma. Uhum. Uma forma dela se demonstrar desarmada era colocar a faca do lado direito da mesa, como quem diz, as minhas armas estão postas para não lhe atacar, mas para conversarmos de uma forma bem civilizada. E às vezes a gente vê determinadas posições de talheres e pensamos que às vezes aquilo pode ser uma frescura, mas aquilo tinha um símbolo muito forte. Tem um significado, né? E a mediação, todas as formas autocompositivas, elas trazem essa questão do diálogo muito forte, né, doutora? E para nós finalizarmos, quando a doutora falou sobre a IA, quando pensamos na IA como uma grande coletora de dados, né, pensamos em algo estritamente mental. E o meio autocompositivo, ele nos chama para uma escutativa, ele nos chama para uma postura de alma, né? Onde às vezes nós não temos só questões mentais, mas muitas vezes questões sentimentais, tanto que a recomendação é para que muitas vezes começamos pela pauta subjetiva, porque muitas vezes a pessoa tomada pela dor, ela não consegue nem raciocinar para fazer qualquer tipo de mediação, de negociação, de uma forma de autocompor. E sobre isso, eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem final para quem estivesse nos ouvindo. O que mais lhe encanta da escutativa? Porque, vou dar um exemplo. Eu vejo, por exemplo, o DSD, o Design de Sistemas de Disputas. Não conversei, tenho vontade de conversar com o Diego Falex sobre isso, mas conversando com o Gabriel Ribeiro também, que é sócio dele, eu vejo o DSD como uma arte no direito. Literalmente uma arte, porque às vezes a gente vê só questões técnicas, né, ou jurídicas, mas é uma arte de compor, porque é um desenho, ele é um designer. E todo design envolve um dom artístico. E se me falasse assim, defina a arte em uma única palavra, para mim a arte tem a ver com afetação. O que a arte de verdade te afeta, te toca. Não que aquilo não passe por um crivo de racionalidade, ele passa e transcende. Ele toca o coração. Ele chega num alcance além de questões estritamente mentais, mas ele consegue mexer conosco. A doutora consegue ver isso muito forte nos meios autocompositivos, diferente da frieza do Você pediu processo. assim para a gente encerrar, e é difícil encerrar, mas nós vamos agora caminhar para o final. Eu vejo a mediação como um grande encontro, né? E o encontro ele acontece na presença, que pode ser virtual, que pode ser física, mas na presença, né? De eu estar aqui agora, né, te escutando, né? E você me escutando, fazer o convite para que você me escute, né? Para que você me compreenda e que eu te compreenda. E aí são várias, né? O caminho é longo. E talvez uma forma de tornar esse caminho mais suave, mais possível, seja praticar essa arte todos os momentos, né? Então, no almoço, no café da manhã, no trânsito, né? Incorporar essa presença e essa possibilidade de escuta como um valor, né? Como um valor de vida, né? Então, é assim que eu vejo. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada ao AB Joinville pelo convite, né, por essa oportunidade da gente estar aqui conversando e por todos aqueles que vão nos escutar, que estão nos escutando agora, né, que vocês possam perceber também aqui a nossa presença. Bom, muito obrigada. Gostaria de agradecer a equipe da OAB aqui conosco.
Gostaria de agradecer a doutora Fernanda Levi, nossa presidente, doutora Janaína, que sempre muito prestativa, nos concede como presidente de comissão todo esse espaço, e convidá-los para acompanhar nossos trabalhos da Comissão de Mediação, Arbitragem e Dispute Board, OAB Joinville. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima.